O chat já está aberto, tá tudo aqui. Muito obrigado, Rodrigo. Estamos no ar. Sejam bem-vindos a mais uma Quinta Técnica. Eu sou o Fausto de Arruda Botelho e vou estar com vocês analisando o mercado nacional e internacional. Hoje é 31 de julho de 2014. Um momentinho só ver uma coisinha aqui. Ok. Muito bem. Então, eu sou Fausto Arruda Botelho, sou diretor da Enfoque Informações Financeiras, que nos provê o software com o qual eu mostro os gráficos para vocês. E também da Constop Consultoria, onde a gente tem o produto Alertas Constop e o fundo Constop. Nós, então, vamos começar, como sempre, com o índice Bovespa. O índice Bovespa, que teve um retrocesso essa semana e que nos leva a crer que nós estamos vendo aqui um processo de deriva, que fica claro quando a gente olha no gráfico semanal, né? No entanto, por outro lado, no gráfico semanal, a gente vê um bull trap aqui nessas resistências de 57 mil pontos. 57 mil pontos é o topo de maio do ano passado e é o topo de outubro do ano passado. O mercado rompeu esse nível e teve um engolfo. Falta amanhã ainda para fechar esse gráfico semanal, mas isso indica que talvez a gente tenha que recolocar essa reta aqui, porque nós entendemos que está se formando um topo principal. Isso não é difícil, até porque se a gente fizer isso, a gente acaba tendo condições de chegar lá perto do topo principal, que é o topo de 2010. E aí, vejam, quem sabe a reta é essa, esse ponto da reta aqui ficou um pouquinho distante, que é o ponto de dezembro do ano passado, e a gente passa a ter uma reta com 1, 2, 3 e 4 pontos. Se for isso, é exatamente isso que a gente acha que está acontecendo, até porque aqueles de vocês que nos acompanham devem ter acompanhado o índice Dow Jones hoje, sabem que a gente tem aí bons motivos para estar ainda mais baixista que nós já estávamos ano passado, né? Muito bem, o índice futuro, então nós estamos baixistas no curto, médio e longo prazo. Vou voltar para o gráfico diário e lembrar que nós estamos baixistas porque quando a gente olha o gráfico de longo prazo do Bovespa, a gente tem algumas indicações assim muito sólidas de que o preço é para baixo no médio e longo prazo. Até recentemente saiu um artigo meu na Infomoney, em que eu dizia que achava que os preços iriam cair, que essa alta era apenas paliativa, que nós iríamos ver os preços caindo abaixo do fundo do subprime, que é esse cara aqui. E eu, durante essa semana, conversei com muitas pessoas que me arguíram por que eu achava isso, né? Na verdade, as pessoas comentam que eu estou muito baixista, então eu só me vejo obrigado a comentar os porquês. E eu digo que eu não estou pessimista, estou realista. Então, só lembrando, o que me faz ser pessimista com o Bovespa e achar, como eu disse no caso da reportagem da Infomoney, porque eu acho que os preços vêm aqui abaixo desse nível. É simples, porque no gráfico do Bovespa, de 50 anos do Bovespa, nós temos 3 ciclos que precederam isso. Um ciclo, 2 ciclos e 3 ciclos. Tá? Muito bem. Em todas as situações, nos 3 precedentes, nós tivemos uma situação em que depois da onda impulsiva, nós tivemos a onda A, a onda B e a onda C, sendo que a onda C veio abaixo da onda A. Isso aconteceu aqui no ciclo com o topo de 71, aconteceu no ciclo com o topo de 86, se não vejamos, 86, onda A, onda B, onda C.
C veio abaixo da A. E aconteceu também no último ciclo, que foi o ciclo com o topo de 97, crise da Ásia, né? Nós tivemos aqui a onda impulsiva, e depois tivemos onda A, onda B e onda C. C veio abaixo da A. Então, por isso só, a gente chega à conclusão que as chances maiores são de que isso continue a se repetir. O que, aliás, é o que fala a teoria das ondas de Elliott. Diz que nós temos na onda impulsiva a gente tem 3 movimentos de alta, né? E a gente vê isso claramente aqui no que eu chamo de ciclo do presidente Lula, que começa aqui em 2002. Primeiro movimento de alta, uma onda impulsiva que por si só foi composta de 5 ondas de alta, né? Onda 2, que é uma onda corretiva, outra onda impulsiva, segunda onda impulsiva, mais uma correção e uma terceira onda impulsiva. 1, 2, 3 fazem a onda impulsiva. E depois, quer dizer, na verdade, isso aqui é composto de 5 ondas, porque é uma onda impulsiva, 2, 3, 4, 5. 3 impulsivas e 2 corretivas, né? E depois a gente teria as ondas A, B e C. Nós achamos que a C vem abaixo da A, exatamente como aconteceu nos 3 precedentes. Então, essa é uma das razões que olhando esse gráfico, a gente passa a ter assim, uma leitura extremamente baixista do mercado, no sentido de que ele vai cair ainda bastante, porque tem que vir abaixo desse fundo aqui. A outra leitura é com relação à proporcionalidade da reação. Se nós entendemos que a ação foi essa reação comeu quantos por cento dessa ação? A gente usando Fibonacci vê facilmente que em 71 o mercado corrigiu 50%. E isso é em termos exponenciais. Para quem você quer saber o que quer dizer termos exponenciais, é assim, entre as linhas vermelhas, a gente está mostrando o fundo e o topo, né? Então, do fundo e ao topo, nós tivemos aqui uma alta de 2.862%. Agora, do fundo até o meio, a gente tem uma alta de 448%. Do meio até o topo, a gente tem outra alta de 448%. Tá? Então, isso daqui a aqui exponencialmente é a mesma coisa que daqui até aqui. 448%, com capitalização composta em 2 períodos, nos levam a 2.800 e poucos por cento. Tá? É assim que funciona, né? Muito bem. A medida exponencial de ação e reação que estou mostrando para vocês. Depois a gente pula aqui 86 e vai constatar que o topo lá de 97 também fez os preços corrigir exatamente 50%. E o outro topo, que é esse aqui, então, 2 vezes 50%. E o outro topo, que é esse aqui, de 86, o mercado aí corrigiu 80 e poucos por cento. Tá? Então, é 50, 80, 50. Atualmente, os preços corrigiram 0,382. Um pouco mais, 0,4. Então, nós achamos que é muito pouco. Então, juntando isso com a teoria de Elliott, de ABC, A vem abaixo da B, a gente então está muito convicto que nós vamos ter uma queda aí bastante significativa. E olhando esse preço aqui, esse gráfico indexado em dólar, a gente o que está vendo, é até interessante a gente olhar, né? O que a gente nota nesse gráfico é que os preços sofreram uma reversão agora num nível muito importante. Vejam como é importante esse nível do Bovespa em dólares. É fundo de outubro de 2011, esse fundo, o fundo dessa acumulação aqui, vários fundos dessa acumulação de meados de 2012, esse fundo de novembro de 2012 também está próximo, mas é milimetricamente a partir daí, então, o fundo de abril de 2013, e o topo de outubro de 2013 também. Foi exatamente nesse nível que os preços reverteram. Além disso, nós temos uma reta de resistência, de suporte rompida. O rompimento hoje não fechou na mínima do dia, mas abriu o gap, fechou próximo das mínimas do dia, né? Então o dia hoje foi bem negativo. Muito bem. Então por isso estamos baixistas no curto, médio e longo prazo no índice Bovespa. Eu voltei aqui para o gráfico diário do Ibovespa e o que a gente pode fazer também é traçar uma reta suporte
no Ibovespa à vista, posso até aproveitar isso aqui para não poluir o gráfico, e também constatar que os preços, no caso do à vista, apenas se aproximaram dessa reta. Deixa eu tirar esse cara aqui e traçar ele aqui. Mas o que a gente nota é que existia uma resistência nesse nível aqui, que foi rompida e desrompida, e isso está possivelmente produzindo um bull trap, que é uma grande indicação baixista, né? Bull trap é quando uma resistência é rompida e desrompida. A resistência, no caso, está... Nossa, aqui tanta reta que eu pus aqui, meu Deus. Fibonacci, né? A resistência é essa aqui, né? Que foi rompida e desrompida. E isso pode ter acontecido numa reta de resistência, que na reta que nós tivemos, nós readequamos a reta que nós tivemos. Pô, mas você fica mudando reta? Exatamente, é isso que a gente faz. A gente, à medida que vai tendo mais informações, que preço é realidade, né? À medida que a gente vai tendo as novas realidades, por exemplo, o fato de que aparentemente tudo indica que estamos vendo um topo aqui, um topo mais importante, pelo menos um topo igual a esses outros aqui, né? Se o mercado fizer isso aqui, aí terá sido um topo dos mais importantes. Então, aí o índice à vista vai estar mantendo essa reta aqui, vai estar respeitando essa reta. Então, baixistas, portanto, no curto, médio e longo prazo, vamos ver aqui o índice futuro, o que ele nos diz. Nossa, não estou vendo nada aqui, que coisa feia. Não aguento de curiosidade, vou ver o nada aqui, eu quero ver se isso aqui hoje se já está atualizado. Sim, 31, puxa, fechou feio, hein? Rompendo reta na mínima do dia. O Nasdaq deve cair aí até essa próxima reta de suporte, uns 6% de baixa pelo menos. Isso deve acontecer rapidinho, mas só proposto, né? Vamos falar então do índice futuro. Vejam o que aconteceu no índice futuro. Nós temos uma reta de resistência e temos um nível de resistência. Os preços nos deram uma reversão nesse nível, reta e nível de resistência. Então isso está num contexto muito importante, né? E isso que aconteceu aqui, minha gente, é uma formação de reversão. O japonês chama de torre abandonada, tem vários nomes para isso, mas a noção que a gente tem que ter é o gap para o clímax de alta e depois o gap para largar esse conjunto de candles aqui, abandonado por essa falta de cotações aqui, né? Por esses dois gaps, um na ida e outro na volta, né? Sempre que você tem um gap na ida e outro na volta, isso, se a gente pensar bem, é quase que a personificação da reversão, né? Agora, essa foi uma reversão que durou alguns dias, né? Então, mas eu acho que eu considero isso bastante baixista. Acho que os preços estão caminhando para essa reta suporte, o que deve acontecer lá pelos 54 mil pontos, é para onde eu acho que o índice futuro está indo. Deve chegar lá rapidinho. Então, baixistas aí, curto, médio e longo prazo. Por que longo prazo e médio prazo? Porque nós estamos numa tendência de baixa e os preços acabaram de nos dizer que eles continuam nessa tendência de baixa. E também porque nós entendemos que os preços vão romper o fundo do subprime para fazer com que a onda C venha abaixo da onda A. E eu pessoalmente acho que tem grande chance dos preços chegarem aqui no fundo do poço, que está aí mais ou menos lá pelos 26 mil pontos. Então, baixistas curto, médio e longo prazo. E agora nós vamos para o S&P. O S&P hoje deu uma queda bastante pronunciada. Eu não sei se foi por causa da crise da Argentina, eu acho que não tem nada a ver, ou porque foi, mas eu acho que em seguida eu vou mostrar para vocês por que foi. A gente vai entender isso no Dow Jones, tá? Mas o fato é que nós estávamos com uma espécie de uma deriva e hoje o mercado nos falou, era uma deriva. Os preços subiram e os contratos estavam perdendo força no processo de alta.
os vendidos dominaram hoje, trouxeram os preços até essa reta suporte de médio prazo, tá? Essa é uma reta suporte no S&P que vem desde outubro de 2011. Ela não é a reta que eu vou mostrar para vocês no Dow Jones, que vem desde o fundo do subprime, que é março de 2009. Essa aqui vem de 2011, mas é uma reta que assim mesmo tem 1, 2, 3 pontos, 3 anos, e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, uma reta bastante importante. O que aconteceu hoje? Hoje o mercado agiu da maneira mais baixista que a gente pode esperar que o mercado haja. Não é só o fato do S&P ter fechado com 2% de baixa, é o fato deles ter aberto com 0,2% de baixa na máxima do dia e ter fechado com 2% de baixa na mínima do dia, exatamente na mínima do dia. Tá? Se a gente vai para o intraday disso aqui, a gente vê, ó, abriu aqui na máxima e fechou na mínima. Essa aqui é a reta. Ele aparentemente rompeu a reta. Não dá para jurar por Deus ainda que ele rompeu a reta, porque a gente precisa de uma confirmação. Agora, como nós tivemos o candle mais baixista de todos os candles que se pode esperar, esse aqui é o candle que o vendedor fica mais feliz, né? A turma short no mercado está com um sorriso de orelha até orelha, né? Nessa situação. Então, isso indica que a reta vai ser rompida, porque o que nós temos aí é o seguinte: temos uma baita de uma reta de suporte, os preços fecharam, tiveram um candle grande, Maruboso de abertura, Maruboso de fechamento. Para quem não sabe, Maruboso é careca, né? E enfim, fechamento na mínima do dia, um pouquinho abaixo da reta, então isso está com toda a cara que essa reta vai ser rompida. Como a reta foi rompida no Dow Jones, então eu só chamo a atenção para alguns de vocês que essa reta rompida nos dá direito a imaginar que os preços vão buscar Fibonacci, e Fibonacci está no S&P a 1.580 pontos mais ou menos, ou seja, equivaleria a uma queda do fechamento de hoje de em torno de 18,5%. 18,5% é o seguinte: se os preços caem 18,5%, e eu acho que eles podem cair muito rapidamente, por uma razão muito simples. Nós constatamos pelo Dow Jones que não existiam ordens de stop acima de topos históricos rompidos pelo Dow Jones no gráfico indexado. Mas eu asseguro a vocês que embaixo de uma reta como essa no S&P existem milhões de ordens de stop de venda. Essas ordens vão ser tocadas e eu acho, portanto, que isso vai detonar um processo em que nós vamos ter uma queda muito rápida, muito violenta. Se isso acontece, minha gente, aí, então, nós vamos ter o S&P caindo aí esses 20%. E quanto que eu falei mesmo que era a queda, se ele vier, vejam, eu estou fazendo só esta tendência de alta aqui, tá? Desse finalzinho aqui de alta do S&P, eu não estou fazendo desde o fundo do subprime, eu estou sendo conservador. E eu estou dizendo que o S&P veio até o primeiro número Fibonacci, porque eu estou entendendo que essa reta já foi para o beleléu. Não dá para jurar por Deus ainda, mas tudo indica que ela foi para o beleléu. Então eu estou trazendo do fechamento de hoje até ponto 382, correção de 38%, dá 18,5%, vamos arredondar para 20% para fins de raciocínio. Então eu dizia a vocês que se o S&P cair 15% que seja, e se nós, como eu acho que vai acontecer, passarmos a ter um viés negativo para o S&P, isso significará que o mundo ficou mais pobre em 15%. E se isso acontecer, a gente vai ver um festival de
puxação de freio de mão nas indústrias, nos países, nas empresas, nas pessoas físicas, no consumo, no crédito e tudo mais. Vocês conseguem entender o mundo ficar mais pobre? Mas como é que funciona o mundo ficar mais pobre? Olha, é simples. Quando a gente olha aqui o Dow Jones, e vamos logo para o Dow Jones, que é onde a gente tem a grande indicação hoje, a grande indicação, né? O que aconteceu hoje foi, primeiro, no Dow Jones diário, a gente teve essa reta rompida e muito bem rompida. No Dow Jones diário, sem indexação. Essa reta foi rompida mesmo, rompeu mesmo, tá? Fechou na mínima do dia. Tá? Agora, no Dow Jones, não sei o que mexer no meu bolo aqui. No Dow Jones indexado pelo CPI, que é o gráfico que a gente costuma ver aqui. Muito bem. Então, eu mostrei a vocês que o mercado rompeu uma reta no Dow Jones e no Dow Jones nominal. Agora eu mostro a vocês de novo o gráfico do Dow Jones de 100 anos, indexado pelo dólar. Tem uma outra perspectiva, né? A gente vê claramente dois precedentes de uma expansão econômica igual a essa. Nós tivemos uma que foi de 1932 a 1966 e outra que foi de 1920 até 29. A gente constata também que o Dow Jones ele corrigiu 0,382, dessa vez ele corrigiu milimetricamente 0,382, das outras vezes ele corrigiu muito mais. Em 29 não dá nem para falar, porque ele veio abaixo do fundo, né? Mas aqui em 66, que foi a última vez, ele veio bem dentro da faixa Fibonacci e chegou quase aqui em 0,618, né, para 62%, enquanto dessa vez a gente constatou então que ele veio na queda do subprime a 0,382, razão pela qual a gente acha que ele vai cair mais. O que está acontecendo é que estão acontecendo indicações fundamentais numa hora que, vejam a importância disso, vejam se vocês conseguem concordar comigo com a importância do que está acontecendo. O Banco Central americano, depois de 6 anos, está anunciando que vai subir taxas de juros e está acabando o incentivo econômico para o mercado nos Estados Unidos. Esse é um gráfico de 100 anos. O mínimo aconteceu em 1932 e o máximo está aqui. Os preços poderiam estar, ou seja, a gente tem um range aqui, quer dizer, a gente tem uma faixa de oscilação bastante grande, que vai desse fundo aqui até esse topo máximo aqui. Então essa é a faixa de oscilação do mercado. Ele podia estar em qualquer nível dessa faixa aqui, percebe? Agora que estão acontecendo esses fatos. Por acaso ele está no topo, Então qualquer coisa que aconteça com o mercado, quando ele está lá no topo de um período de 100 anos, qualquer coisa pode fazê-lo cair muito, essa é a ideia, tá? Muito bem. Então, eu insisti bastante com vocês que eu estava considerando como uma indicação do século esse bull trap que nós tivemos aqui. O bull trap é uma situação quando o mercado rompe um nível importante de resistência e desrompe, né? Já falamos bastante disso aqui, eu vou só dizer que essa resistência, que é no mesmo nível do topo de 2000 e 2007, eu chamei de a mãe de todas as resistências, uma resistência de proporções bíblicas, e que no final do ano passado os preços romperam esse nível e desromperam. Eu considerei isso como a mais importante indicação técnica do século, mas depois disso os mercados voltaram a subir, só que se arrastaram em direção a esse topo, e agora no mês passado, está aqui então essa linha azul é a linha do topo que tinha sido atingido,
E agora, no mês de julho, os preços romperam mais uma vez e fizeram um bull trap, porque romperam e não foram, voltaram. E depois eles fizeram de novo isso, finalmente deixando o que eu acho que vai ser chamado de topo principal do mercado, entre o dia 16 e 17 de julho, com o dia 16 tendo um maior fechamento a 17.138,20 e o dia 17 tendo o nível mais alto a 17.151,60. Algumas pessoas consideram o topo como o fechamento mais alto, outras pessoas consideram o topo como o dia que teve o nível mais alto atingido. Então 16 e 17 de julho estariam marcando ali esses dois níveis. E hoje o que os preços fizeram foi, primeiro, confirmar que houve um bull trap, confirmar aquele bull trap que havia acontecido lá, até porque se a gente traz essa faixa aqui até hoje, a gente vê que ela fechou até um pouco abaixo desse que é o nível do topo de 2000. Mas o mais importante de tudo não é isso, o mais importante de tudo é que essa reta aqui foi rompida, e essa é a mãe de todas as retas, porque é uma reta que tem 1, 2, 3, 4, 5 anos, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Tinha 7, nós deixamos o 8º ponto anteontem. Anteontem os preços já estavam mostrando, já tinham rompido um pouco, foi um dia importante, eu considerei um dia importante, porque nós já tivemos um primeiro fechamento abaixo da reta. E hoje, minha gente, o que o mercado nos disse aqui é o seguinte, olha, se aconteceu o bull trap aqui, se aconteceu esse bull trap aqui, porque não existiam stops aqui não existiam stops da turma que estava vendido, porque o mercado rompeu e desrompeu, rompeu e desrompeu. Agora, abaixo desse nível aqui, tem milhões de ordens de venda. Tanto é que vocês veem o que aconteceu quando essa reta foi de fato rompida, né? Não tem conversa. Abriu na máxima, fechou na mínima. E, no meu entender, isso piora muito mais. Por que piora muito mais? Por uma razão muito simples. Isso aqui é scary, para usar o termo que o americano vai falar hoje nas rádios e televisões. Isso aqui é amedrontador. Quando a gente tem um processo amedrontador no mercado, o que acaba acontecendo é que pessoas que têm seu dinheiro em fundos de risco se ligam, passam a mão no telefone, ligam ou mandam um e-mail lá para o gestor que administra o fundo deles e fala, eu quero sacar meu dinheiro. Isso acontece em ondas, né? Porque as pessoas são feitas do mesmo material, têm os mesmos medos, as mesmas ansiedades, e as pessoas tendem a agir no mesmo momento. Então eu afirmaria para vocês que hoje milhares, talvez milhões de pessoas estão agindo ou irão agir amanhã para liquidar, para resgatar cotas de fundos hedge, de fundos de investimento, de fundos de ação. Com isso, além dos gestores que estão com ordens de stop já colocadas embaixo dessa reta e que eventualmente não foi acionada hoje, por quê? Porque hoje abriu na máxima, fechou na mínima, muitos stops eventualmente ficaram sem ser feitos. E vão continuar amanhã, eu entendo, na minha leitura. Mas amanhã, a partir de amanhã, os gestores passam a ter que se preocupar com um outro problema seríssimo, que é o fato de terem que necessariamente vender posições de compra, porque tem que, eventualmente, daqui a 3 dias, algumas vezes, daqui a 5 dias, daqui a 10 dias, daqui a uma semana, eles têm que pagar o resgate dos seus cotistas. E para pagar o resgate dos seus cotistas, eles têm que fazer dinheiro. Muitos deles têm uma posição pequena no mercado, outros têm uma posição grande no mercado. Então, esses que têm uma posição grande, eles não têm o que fazer, eles têm que vender ativos para poder fazer jus ao resgate das posições, né? E isso é o que muitas vezes detona um processo selvagem de liquidação de posições, né? Eu estou esperando isso acontecer, porque eu acho que o evento técnico que nós tivemos hoje como diz o Jack Nicholson lá no filme que ele fez, as good as it gets.
em termos de indicação baixista, nós tivemos a indicação que não existe mais importante. Hoje a indicação foi tudo. O mercado rompeu uma reta espetacular, 8 pontos, 5 anos, e abriu com gap na máxima do dia, fechou na mínima do dia. Isso é um terror. Então, logicamente, estou baixista no curto, médio e longo prazo, especificamente no curto prazo, porque acho que vem bomba aí. Eu tenho dito aí nas últimas quintas técnicas que a gente deve esperar, a gente poderia esperar para as próximas semanas oscilações bastante violentas, né? Lembro também a vocês que nos topos de mercado, o que costuma acontecer nos topos do mercado é uma volatilidade muito alta. Então, as pessoas que têm convicção nas suas posições, elas devem ser condescendentes com seus stops. Eu, por exemplo, nas pessoas que nós recomendamos para o fundo com stop, para o fundo com stop, eu estou bastante calmo com os nossos stops. Nossos stops estão longos, estão distantes. A gente fica um pouco receoso porque o stop está muito longe dos preços atuais, mas acaba valendo a pena, porque a volatilidade fica muito grande, né? Se bem que isso acontece quando o mercado está no topo do mercado e antes de um dos dois exércitos passar a dominar o processo. Eu acho que os vendidos passaram a dominar totalmente o processo a partir de hoje. E isso faz com que a volatilidade seja muito mais direcionada para um lado só, né? Mas enfim, então é isso aí. Estamos baixistas. Eu quero chamar a atenção também por causa de que o dólar rompeu a resistência do último topo. Esse é o dólar oficial, quer dizer, o dólar à vista, dólar comercial, rompeu a resistência do dia 17, fechou mais próximo das máximas do dia, deixou uma pequena sombra, mas deu um pulo, né? O dólar realmente deu um pulo. Eu quero também agora, antes de responder algumas perguntas, eu quero mostrar para vocês alguns indicadores, para vocês verem como o negócio hoje foi meio que pá de cal mesmo. Pá de cal nos comprados, né? na baixa, né? Quer dizer, não é só os Estados Unidos que está gritando no megafone que a partir de agora os preços vão cair. Vejam vocês o Dow Jones Transportation, o índice dos transportes nos Estados Unidos também rompeu essa reta, também fechou na mínima do dia. O índice das utilities nos Estados Unidos, vejam o que aconteceu. Nós acabamos de confirmar, esse é o índice das utilities, onde nós acabamos de confirmar um bull trap no topo histórico. O topo histórico é aqui, no caso das utilities, foi em 2008, também pelo critério do maior fechamento, teria sido em dezembro de 2007. Né? O máximo que ele atingiu foi exatamente no dia 8 de janeiro de 2008. Então esse era o topo histórico que foi rompido agora em junho e o mercado caiu, estava se acumulando aqui no topo histórico. Hoje nós podemos chamar essa acumulação de uma bandeira de baixa e hoje ficou claro que ele deixou um outro bull trap aqui. Onde estavam os stops aqui? Não existiam. Por que não existiam stops aqui? Porque o mercado não continua aqui. Se tinha liquidado todas as ordens de venda e deveria estar tocando stops. Porque tem alguma coisa muito errada. E eu que está errado, eu acho que todo mundo sabe. Enfim, tivemos um bull trap no utilities. Isso aqui são as elétricas americanas, que são ações defensivas caindo. Isso aí é o mercado berrando, falando, olha, sai de cima. Agora, logicamente, nós vamos mostrar o VIX. E que, desculpe, nós vamos mostrar o VIX, em que, logicamente, nós vamos ver um negócio também um pouco assustador, né? Até porque a gente tem uma reta aqui, não sei o que essa reta está fazendo aqui, não é minha, não gosto dela, minha reta está aqui. Esse topo de começo de fevereiro, esse outro topo de abril e esse outro topo que nós vemos agora em junho.
em julho. Veja, nós temos essa reta aqui. Agora os preços se aproximam dessa outra reta aqui. E eu, a julgar pelo fechamento aí na máxima do dia, eu acho que no mínimo essa reta vai ser atingida e chances grandes aí que essa parte aqui de 20 mil pontos seja rompida, né? Então o VIX também dando indicação aí de que podemos ter baixa nos mercados. O mercado de juros americano, que está aqui, também aparentemente está rompendo essa reta aqui, teve um pullback, agora está rompendo isso aqui. Não fechou assim muito altista hoje, mas também não deu indicações nenhuma ao contrário, em contrário, né? Isso aqui é a cara do Brasil no exterior, veja. Esse aqui é o EWZ que corresponde ao Bovespa em dólar, né? Veja uma queda que nós tivemos hoje, que espetacular que foi essa queda, né? Mas vamos lá, o que interessa agora, que é o FTSE. Veja onde está o FTSE, que é o índice da Inglaterra. O FTSE estava testando seu topo histórico. No caso do FTSE, nós também tivemos dois topos no mesmo nível, o topo de 2000 e o topo de 2007, que aconteceu no FTSE. E o mercado de Londres estava testando isso, andou dando umas rompidas aqui, em maio, não conseguiu, tentou de novo agora em julho, e agora isso aqui está com toda a cara de que essa reta foi rompida, e isso aqui foi um pullback, e os preços estão agora, principalmente por conta dos 2% de baixa nos Estados Unidos, amanhã nós vamos ter queda, então isso aqui está virando, isso aqui provavelmente fez um topo, vai fazer um topo de importância, possivelmente parecida com essas duas aqui, na última vez, o FTSE caiu 53,52,8% e na última vez ele caiu 48,9%. O DAX está mais ou menos do mesmo jeito. Vejam só, muito feio, né? Muito feio, muito feio, muito feio. DAX. Alemanha, nós estamos vendo aqui uma reta de 1, 2, 3 pontos, 3 anos com 1, 2, 3, 4, 5 pontos, rompida. Reta rompida, a gente traça a Fibonacci, só daqui, porque a gente gosta de ser conservador, porque não precisa ser terrorista, né? Até porque ser terrorista de mercado financeiro hoje em dia é uma profissão altamente periclitante, né? Os analistas que se cuidem, principalmente aqueles que não estiverem de acordo aí com o que o poder dominante está pensando. Mas, enfim, então, e eu considero essa minha fala, a minha solidariedade aos meus colegas da Empíricos que estão sofrendo pressões aí do governo. Mas, então, se nós tivermos a correção só dessa alta que começou a partir de 2011, a partir do fechamento de hoje no DAX, e se nós formos até só o primeiro número Fibonacci, são 18% de baixa no DAX. Eu acho que isso é o mínimo que vai acontecer. O MIB, que é Itália, também, olha, a gente tem essa reta aqui rompida e claramente os preços fizeram um pullback para essa reta, estão escapando dessa acumulação aqui amanhã, com certeza, com os 2% de baixa dos Estados Unidos, vão escapar dessa bandeira de baixa e vão cair. Então, é uma coisa meio generalizada, que é o que costuma acontecer, né? Isso aqui, esse processo que acaba acontecendo, que é o processo de pessimismo geral, é como se fosse um vírus, né? Porque o mercado cai, as pessoas se sentem mais pobres. Eu dizia para vocês, isso aqui é bacana a gente olhar isso aqui é uma coisa legal de a gente entender. Estou mostrando, mudei um pouco agora, voltei para o gráfico do Dow Jones de 100 anos, né? E eu quero mostrar para vocês que este dinheiro aqui, dos valores próximos do topo de 29, que as pessoas acharam que tinham, né? Com exceção de um par de meia dúzia que liquidou, por exemplo, o pai do John Kennedy, Joseph Kennedy, né? Tem uma história muito famosa que ele estava no clube dele em Nova York e foi engraxar sapato, e o Joseph Kennedy, pai do Kennedy, e o engraxate perguntou: doutor, ops, obrigado. Obrigado, Rodrigo.
Eu não estava mostrando a tela, então eu estava dizendo que esse valor aqui não existe, nunca existiu, né? A não ser para aqueles parcos, poucos, que como o Joseph Kennedy, que numa certa hora aqui próximo do topo de 29 foi engraxar o sapato e o engraxado perguntou: doutor, você podia me falar aqui alguma coisa dessa ação aqui? E ele ficou pensando, falou: poxa, se um engraxate, com todo respeito à profissão, mas se um engraxate começa a pensar em ação na bolsa, é porque esse negócio já subiu tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que acho que está na hora de cair. Ele simplesmente resolveu vender toda a sua carteira de ações. Então ele foi um dos poucos parcos que fez com que o valor ou a riqueza dele, quando considerada aqui pelos valores de fechamento do índice de ações próximos do topo de 29, fosse verdadeiro. Porque a grande maioria não liquida aqui, a grande maioria entra na síndrome do topo, né? Antes do topo não liquida porque acha que vai subir muito mais. E depois do topo não liquida porque quer que os preços voltem no topo para poder liquidar melhor, e aí acaba não liquidando e vai até o fundo do poço sem liquidar, certo? Mas hoje fica muito claro a gente perceber que o que as pessoas imaginavam que tinham de dinheiro aqui, essas pessoas que, por exemplo, compraram ações por aqui, tinham uma carteira de ações, foi valorizando, 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 ficaram ricas, tá certo? Aqui, e depois ficaram pobres de novo, porque eventualmente compraram aqui e acabaram perdendo dinheiro, né? Enfim, então, quando os preços estão próximos do topo, o mundo, em si falando de Dow Jones, a gente pode facilmente estender isso para um conceito, como se fosse um conceito mundial, dada a importância dos Estados Unidos. Então, quando os preços estão próximos do topo, o mundo se acha rico, muito mais rico do que ele realmente é. O mundo se achava muito mais rico do que ele realmente era, porque nos próximos 15 anos ele viu que ele não tinha essa riqueza, que ele achou durante anos que ele tinha. Aqui nós estamos aqui entre 65, 66, 67, 68, 69. São 4 anos, 5 anos. Durante 5 anos o mundo se viu, mais ainda, 6 anos, ele se viu dono de uma riqueza que ele não tinha, que era vapor. Né? À medida que se constata que o mundo não tem aquela riqueza, é certo a gente imaginar que o mundo entende que ficou mais pobre 15, 20%. E quando o mundo fica mais pobre 15, 20%, o que acontece é que inicia-se um festival de puxação de freio de mão. O empresário que ia comprar uma máquina vai, se possível, vai parar para pensar para ver se ele vai mesmo comprar a máquina. O outro fulano que comprou um terreno, eventualmente ele não vai ter mais dinheiro para pagar as prestações, ou vai parar de pagar as prestações. E isso vai desencadeando uma reação em cadeia e que a gente vê lá. A minha percepção exata é a gente tá tirando o freio da bola de neve, depois que for montanha abaixo, ninguém mais segura. Que a hora que os vendidos percebem que eles estão com mais força, percebam que pessoas ganham dinheiro com as bolsas caindo, pessoas enriquecem muito. Jorge Soros hoje vai abrir champanhe, porque está sabidamente vendido em mais de bilhão, está com posição de mais de bilhão na venda, e portanto se cair ele vai ganhar centenas de milhões de dólares. Né? Muito bem. Então, acho que já deu para perceber bastante como nós estamos dando importância para esse fato que aconteceu hoje, que foi, embora não vou me esquecer, esse fato que aconteceu hoje, que foi o rompimento dessa reta aqui. E, então, só para terminar, aqui nas posições mundiais, nós falamos agora estamos falando da Espanha aqui, do IBX, vejam também essa reta aqui já havia sido rompida, e hoje fica claro que essa última alta foi apenas um pullback, o mercado veio de bico, e o CAC também, vejam, rompeu essa reta aqui, CAC a Paris, e fez uma bandeira de baixa e vem para baixo. Então nós estamos falando de, vamos pegar a Fibonacci aqui, vamos botar partir daqui para cá, se ele vier no primeiro número, mas tenham certeza que eu estou falando do primeiro número, eu estou sendo absolutamente otimista, porque nada indica que ele vai parar no primeiro nível. Mas isso é o mínimo de queda seria uns 11% lá no CAC. E Atenas, não precisa nem dizer o que aconteceu, né?
mas também já tinha rompido essa reta, então a gente considera isso aqui um pullback, e hoje ele também está escapando dessa bandeira de baixa. E eu vou também mostrar o mercado de petróleo para vocês. Eu tenho falado muito de petróleo aqui, tenho dito que acho que o petróleo vem para dentro dessa toca, que é a toca que ele militou, que ele habitou durante 20 anos. A gente tem aqui, eu tenho um gráfico de 83 até 2003. Em 2004 ele rompe esse nível por conta da farra do dinheiro fácil, que criou a bolha do crédito pré-crise do subprime. Na crise do subprime ele caiu de bico, resvalou no topo da toca que ele habitava, voltou a subir, está fazendo o que eu entendo ser uma formação de topo, uma formação que vai ser chamada de formação de cabeça e ombros e que projeta essa amplitude aqui para baixo, e isso é 42, 43 dólares. Vejam o que está acontecendo hoje, o que aconteceu hoje. Os preços caíram violentamente entre ontem e hoje, aliás, né? Ontem foi uma queda de 1,5%, hoje foi uma queda de 1,6%, e vejam, isso com Israel bombardeando Gaza e com a crise na Líbia ainda, e com a possibilidade do Putin aumentar o gás na Europa, enfim. E o mercado despenca, né? Por que despenca? Porque petróleo é uma commodity, e em sendo uma commodity, se o mundo começar a puxar o freio de mão, ela vai ser menos demandada, vai ter mais oferta, menos procura, o preço despenca, né? E se o preço despenca, então, eventualmente, o Petrobras vai ter problemas, porque se eu estou certo, se ele vier aqui para os 45 dólares, o pré-sal, que só é viável segundo a Petrobras aqui, nesse nível de 55 dólares, passa a ficar inviável. E vocês podem imaginar, tentem imaginar o que pode acontecer com a Petrobras se o pré-sal simplesmente não existir mais, né? Segundo a British Petroleum, na verdade, o pré-sal fica viável a 65 dólares. Então, isso é uma coisa que me preocupa bastante aí, com relação a commodities. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu queria mostrar aqui. Não, acho que é só isso. Vamos às perguntas então, Rodrigo. Petro e Vale São Paulo. Sim, vamos lá analisar Petro e Vale. Petrobras, começando com Petrobras, diário. Nós estamos numa tendência de baixa. Essa tendência de baixa, se a gente for traçar Fibonacci a partir de 99, de certa maneira, vamos ser menos pessimistas e vamos traçar aqui a partir de 2002. Traçando a partir de 2002, a gente vai ver que Petrobras entrou dentro da faixa Fibonacci, mas entendemos que ele corrigiu pouco, né? Porque, na verdade, como eu disse, se a gente vê claramente que o movimento é esse aqui. Na verdade, o movimento começa aqui em 95. Né? Em 95, os preços estão muito mais abaixo do nível que eles estão. Né? Mas o que acabou acontecendo, que é curto prazo que a gente pode analisar, é que nós tínhamos um nível de resistência aqui e a reversão que aconteceu em Petrobras deu-se nesse nível de resistência. Então, o contexto é importante. A Petrobras está tendo um movimento meio inusitado, ela foi caindo, depois teve uma alta um pouco mais exacerbada, é o que eu acho, né? Mas eu entendo que isso aqui foi apenas uma reação da tendência de baixa que deve continuar. Em termos de reta, nós não temos reta em Petrobras. Mas eu entendo que Petrobras está sujeito a tantos trancos e solavancos que a gente tem que um pouco esquecer desse processo, dessa reta, porque esse período de eleição agora está interferindo muito no processo. Mas enfim, de qualquer maneira, se a gente transformar isso aqui em gráfico semanal, vejam o que a gente tem. A gente tem uma situação de um movimento definido, e depois uma reversão brava, com clímax de alta,
Perdão, nós temos esse movimento definido e depois nós temos o mercado derivando no sentido da tendência. E agora, no semanal, se o mercado fechar por onde está hoje, amanhã, principalmente se ele cair mais ainda, nós temos uma reversão aqui das mais assustadoras, né? com um clímax em definição de reversão que fazem aí uma estrela da tarde, uma reversão poderosa. Se a gente for para o mensal, a gente vê que no mensal, eventualmente, a gente pode até ter uma situação. Bem, o mensal acabou hoje, né? É isso aqui. A gente vê aqui uma deriva. Depois desse movimento inicial, a gente vê uma deriva. Então, é isso. Em função da movimentação de hoje, nós estamos baixistas aí no curto prazo. Entendemos que os preços vêm buscar essa reta suporte de curto prazo aqui. O que deve acontecer aí pelos 18, mais ou menos. Essa reta suporte aqui também vai coincidir, eventualmente, com essa reta de resistência. Tá? E isso tudo vai acontecer lá pelos 18, 17,50, é para lá que a gente acha que o Petrobras está indo, se bem que, tecnicamente, pelo fato de a gente estar em cima dessa reta, está um pouco, não está muito claro aí o procedimento. Nós estamos em nível de resistência, sofremos uma reversão, agora vamos buscar próximos suportes que estão aí, no nosso entender, eles vão ser achados lá pelos 18 a 17. Vale do Rio Doce. Vale, não, continua na sua tendência de baixa, né? A gente vê nitidamente um processo de alta a partir de 99, traçando Fibonacci, de 99 até 2008, traçando Fibonacci. A gente vê que o primeiro nível está aí um pouco acima de R$8, quer dizer, o subprime corrigiu muito pouco disso, e essa alta que nós tivemos agora está dentro desse canal de alta aqui, e o que aconteceu foi que os preços agora reverteram, sofreram uma reversão, acho que importante, no teste desse nível de resistência aqui. Esse nível de resistência é dado por esse fundo de novembro do ano passado e esse topo aqui de abril, né, que passa também pela parte de baixo dessa acumulação de fevereiro do ano passado. Então é um nível de resistência e nós tivemos uma reversão. Então, ainda que a gente tenha tido uma recuperação bastante boa hoje, deixamos uma sombra bastante grande, eu acho que essa movimentação de hoje ainda não desconfigurou a reversão que nós tivemos com o clímax em definição e reversão, a partir de quinta, quarta, terça, segunda, terça, quarta, quinta. Clímax na segunda com o gap aberto, depois na terça mais um clímax, aí o mercado indefinido e ontem uma reversão bem forte, né? Então estamos baixistas em vários, em curto, médio e longo prazo, estamos numa tendência de baixo e longo prazo, temos um nível muito abaixo do nível atual para ser atingido no longo prazo e no curto prazo, então passamos a ficar baixistas a partir de então. Rodrigo. Boa noite, São Paulo, temos muitas perguntas. A primeira é sobre a 11 do Fábio. Ok, então vamos dar uma acelerada nas respostas, eu não vou me ater muito. Primeiro eu vou tomar minha aguinha. E vamos lá, Sula. Nós estamos nesse processo de lateralização aqui, de onde a gente pode extrair que recentemente nós tivemos os preços rompendo dois topos, a resistência de dois topos e desrompendo, então isso nos deu uma formação de bull trap. E além disso, a gente tem também o rompimento dessa reta. Essa reta é uma reta importante. Tem 2 anos, 1, 2, 3 pontos, os preços romperam essa reta, fizeram um pullback e voltaram a cair. Agora hoje nós tivemos uma indicação de reversão dessa baixa, né? Isso é uma formação
de um candle, chamada martelo. Então, eu acho que tem chances do mercado, pelo menos, continuar nessa acumulação aqui, não deve romper por hora essa acumulação, e com boas chances de buscar a parte de cima dessa acumulação a 14,40. Então, altistas aí, Sul-América no curto prazo, mas continuamos baixistas no médio e longo prazo, porque ó, o mercado está devendo Fibonacci disso aqui. Fibonacci vem aqui para esses níveis mais baixos aí, a 8,70, 8,80. Então, o que eu acho que vai acontecer é que os preços vão acumular aqui um pouco por volta desse nível atual, vão fazer aqui talvez um retângulo ou um triângulo descendente, e depois vão buscar os seus próximos suportes, seus próximos objetivos aí, nesse suporte a 13 e nesse suporte a 12. Rodrigo. A BEV3 do Vitor e César. A BEV3? ABEV3. Acho que é Ambev, não? Os dois escreveram da mesma maneira. Não, tudo bem, ABEV3, tá certo, tem Ambev mesmo, isso é. Muito bem, Ambev, nós temos aqui o gráfico, onde a gente vê que os preços romperam essa reta de suporte de longo prazo. Nós temos também essa reta de suporte de longuíssimo prazo, né, que tem 1, 2, 3, 4 pontos. Essa reta está lá para baixo. E nós temos essa outra reta que também é longo prazo, por mais de um ano a gente já considera longo prazo, né, que vem aqui do fundo de 2008, que é o fundo do subprime, que foi rompido, os preços saíram numa tendência lateral, que eu acho que vai dar continuidade ao movimento que precedeu isso, que é um movimento de baixa. E hoje nós tivemos aí uma queda bastante significativa, mas não tivemos ainda nada de muito dramático em termos de análise técnica. Por quê? Porque a acumulação que a gente está vendo aqui ainda não foi rompida, mas o comportamento de hoje leva a crer que será rompida, né? Então, o que fazer com Ambev? Eu não estaria comprado nisso em hipótese alguma, porque médio e longo prazo a gente tem que esperar Fibonacci desse processo aqui. Fibonacci desse processo aqui é uma queda no mínimo de uns 46%. Então não é para ficar comprado, é para ficar com stop. Agora eu também não me animo a vender, nós não tivemos nenhuma indicação de venda aqui, pelo contrário, isso aqui estava com cara de bandeira de alta hoje aqui. Provavelmente aconteceu algum fator fundamental que foi a causa desse processo aqui, mas eu acho que a gente pode sim ficar de olho em Ambev, e eu acho que a hora de agir seria logo após os preços fazerem algum tipo de acumulação. Por exemplo, eles podem nos presentear com uma pequena acumulação, aqui uma bandeira ou uma flâmula, exatamente em cima dessa reta. Aí, rompendo-se essa acumulação, a gente faz uma venda e põe o stop acima da acumulação anterior. Então você teria que o stop protegido pela essa antiga reta de suporte, que então se subisse passaria a oferecer resistência, e ainda daria a folga aqui dessa acumulação. Então acho que essa seria a ação a ser feita aí com a Ambev. Rodrigo. Light 3 do Ricardo e da Tiazinha. Então estamos vendo aqui o gráfico do Light 3, em que esse negócio de andar muito lateralmente começa a prejudicar bastante a análise técnica, né? Pelo menos a análise técnica de médio e longo prazo. Agora, indo aqui para o curto prazo, a gente vê o mercado fazendo aqui dois movimentos de alta, né? Uma volatilidade espetacular de Light, sobe 62,8%, e depois em um mês e meio cai 32%, e depois em 1, 2, 3, 4 meses sobe 70%,
Mas o que a gente está vendo agora é a exaustão dos comprados. Nós vimos essa reta ser rompida com 1, 2, 3, 4 pontos, os preços falhando em estabelecer um novo topo e rompimento dessa reta. Então isso daí deve trazer os preços pelo menos para a correção Fibonacci dessa alta. E a correção Fibonacci dessa alta está aqui em 19. De hoje para 19 nós teríamos aí uma queda de 10% ainda. Mas olhando assim no longo prazo, isso aqui me parece um processo que foi terminado e que tem grandes chances de dar prosseguimento a isso aqui, a essa baixa, né? E essa alta aqui me parece uma ABC para fazer um pullback para essa reta aqui. Então acho que temos boas chances aí do mercado começar a vir a níveis mais baixos agora, mas o primeiro suporte seria nos R$20. Não me animo a compras, nem pensar, e a vendas, talvez, se tivermos uma bandeira de baixa aí, poderia se pensar em se colocar uma posição de venda. Rodrigo. Ouro ou Douro? O Gold. Então, ouro é uma como minhas retas aqui, quem como minhas retas. Ouro em sendo uma commodity, com a economia retraindo, sofre. Nós tivemos essa reta rompida, o rompimento dessa reta nos dá direito de traçar Fibonacci, traçando Fibonacci. Eu quero ver os preços chegarem a $900 a onça, e essa acumulação atual tem toda a característica de triângulos descendente, triângulo simétrico, pode ser o que vocês quiserem, o que se quiser, né? Acho que vai estar mais com cara de triângulo descendente. Esse triângulo projeta um objetivo de baixa daqui até a reta, projetado para baixo, a partir daqui, que vai nos levar a R$1.000. Nós estamos caminhando para R$1.000. Vamos ver no curto prazo. No curto prazo isso está bem claro também, né? Mas primeiro a gente vai pegar aí o suporte de novo do triângulo descendente a 1.200. Aliás, antes disso nós temos esse fundo de junho a 1.240. Então, ouro caminhando para 1.240, depois para 1.000 e depois para o objetivo de baixa, ouro, perdão, pegando aí a 1.240, depois a 1.200 e depois caminhando para o seu suporte principal a 1.000, força da projeção desse triângulo descendente. Baixista, curto, médio e longo prazo. Rodrigo. BBAS3 do Eric. BBAS3, nós estamos posicionados, fizemos uma venda bacana aí no BBAS3, aqui o motivo da nossa venda, vendemos exatamente no dia seguinte ao topo, e aqui está a explicação, engolfo em deriva, a deriva estava aqui, depois nós tivemos um engolfo, tá? Após rompimento do topo histórico. Qual foi o topo histórico? Foi esse aqui, ó. Esse topo de novembro do ano passado era o topo histórico, que significa, para quem não sabe, o topo mais alto já atingido pelos preços. Então os preços romperam o topo histórico e estavam derivando. Estão vendo aqui a deriva, aqui, ó. No rompimento do topo histórico, os preços não podem ficar derivando, eles têm que ir, né? Então nós vendemos com esperança de que pelo menos os preços fizessem um pullback até a antiga resistência do topo histórico. E em sendo assim, a gente já diminui o stop para uma situação que a gente não perde mais. Então essa é uma atitude agressiva que a gente tem, foi uma operação agressiva que está dando certo. O nosso objetivo está marcado aqui, e está especificado aqui também. Nossos clientes dos alertas com stop, logicamente, receberam essa indicação em tempo real. Na sexta-feira passada,
E o objetivo é o próximo suporte importante, que está aqui a 24,50, que é esse fundo aqui no começo de julho. Objetivo 24,50 inicial, né? Ocorre também que se os preços chegarem nesse objetivo, eles já vão ter rompido essa reta, e se isso acontecer, a chance de aí a gente ter uma correção Fibonacci disso aqui aumenta. A correção Fibonacci disso seria seria exatamente aí no nosso objetivo 24,50, mas aí a faixa Fibonacci se estenderia até 22. Então, baixistas curto, médio e longo prazo, porque o que está acontecendo, o que já aconteceu, pelo fato do mercado ter adentrado a antiga resistência do topo histórico, é um bull trap. Então, nós estamos vendo aí um bull trap. E bull trap é uma reversão, uma indicação de baixa poderosa. Então, a gente acha que tem tudo para médio e longo prazo o mercado continuar caindo. Então, baixistas, não só no curto, como no médio e longo prazo, né? As operações que a gente faz, vocês podem perceber, são sempre para curto prazo, né? Vejam, nós fizemos essa operação, pusemos o stop aqui, e foi uma operação muito legal, porque ela deu um fator lucro-prejuízo muito grande, né? E vejam, a distância do preço que nós vendemos até o stop e a distância do preço que nós vendemos até o objetivo. Isso aqui dava mais ou menos uns 10 a 1. Isso é muito bom, porque a gente pode colocar uma posição maior com o mesmo risco, né? Se você tiver dúvidas a respeito disso, ligue aqui para consultório 3957-5890. Você pode falar com a Débora ou comigo mesmo, e nós podemos tirar suas dúvidas. Isso porque o Júnior, que é nosso sócio, também não está aqui no momento, mas ele pode ser consultado também. Então é isso. Baixistas curto, médio e longo prazo, bull trap em Banco do Brasil, isso torna a coisa bem feia no médio e longo prazo também. Rodrigo. Petri 3 do Caio. Oi, Caio, já falamos de Petrobras, a Petri 3 é muito parecida, baixistas, curto, médio e longo prazo, acho que nós estamos caminhando para o teste do suporte a 16. Rodrigo. O Francisco, ele pede CEMIG mensal. CEMIG 4, vamos lá, gráfico mensal de CEMIG 4, mensal, né? Mensal. Então, nós acabamos de ter o rompimento do topo histórico. Só que o rompimento do topo histórico, quem pediu mesmo? O Rodrigo? Não, Marcelo? Francisco, puxa, desculpe, Francisco. Nós tivemos um rompimento no gráfico mensal e o mercado deixou uma baita de uma sombra, né? O fechamento foi praticamente foi quase que no meio do caminho entre o mínimo e o máximo atingido no mês. Então esse fechamento, esse rompimento está meio sob suspeita, tá? Vamos para o semanal, ver o que a gente tem. Semanal, ainda temos mais um dia, nós aí teríamos uma situação de que o topo histórico teria sido rompido na semana retrasada, aí a semana passada os preços subiram, e agora aparentemente nós vamos ter, né, se continuar do jeito que está, pelo menos, nós vamos ter, se amanhã não tiver nenhuma surpresa com uma alta muito forte, nós vamos ter um engolfo, logo depois do rompimento do topo principal, que não é bom, que é baixista, né? Então, nós precisamos ficar de olho para saber o que vai acontecer quando os preços voltarem aqui para os 17,30, que é a resistência do último topo, que deve oferecer suporte. Se os preços segurarem e voltarem a subir, então nós estaremos vendo um pivô de alta, os preços subirão mais ainda, provavelmente uma amplitude igual a essa aqui do último fundo, e que os transportaria para a faixa lá dos 26, em torno ali dos 26. Mas, se por outro lado esse nível da resistência do último topo aqui for rompido para baixo, então nós estaremos vendo o mercado produzir um bull trap, e aí ele deve ter quedas mais violentas, né? Por enquanto, infelizmente, não dá para saber. Apenas que está com pinta de, no curto prazo, ele vir buscar a resistência, o suporte oferecido pela resistência do último topo.
Rodrigo. BRFS3 do Dom. BRFS3. Eu conheço um Dom. Será que é esse Dom que eu estou pensando, hein? Se for você, precisamos almoçar uma hora dessa, seu Dom. BRFS3 para um BFS. Então, é uma das ações que nós também tomamos posição. Vou mostrar a posição tomada aqui para vocês. Posições em aberto, BFS3. Tomamos posição no dia 23 a 57,01. Foi uma posição bastante arrojada também. Mas por quê? Porque a gente liga muito para contexto. E nós estávamos vendo os preços chegarem no seu topo histórico aqui a 58. Quando eles chegaram no topo histórico, nós tivemos uma engolfo em baixa, nós tivemos um engolfo de baixa em topo histórico. Eu chamei isso aqui de engolfo, mas também poderia ter chamado de estrela da tarde. Só não chamei de estrela da tarde porque esse candle do dia 22 não foi assim tão pequeno. Se tivesse sido um pouquinho menor, eu chamaria de estrela, mas também, se quiser, você pode chamar de estrela, qualquer coisa. O fato é que no topo histórico a gente teve um processo de clímax, reversão. Ou, se você preferir, clímax, indefinição, reversão. Então vendemos nesse dia, depois esperamos, o mercado acabou fazendo uma bandeira de baixa e voltou a cair. Então aqui nós não tivemos um bull trap, nós só tivemos o mercado revertendo no topo histórico. A reversão acontecendo no topo histórico sugere que os preços vêm buscar a reta suporte de longo prazo. Mas antes disso eles precisam lidar com essa pequena, pretensa, na verdade, pretensa reta de curto prazo que os preços vão encontrar junto com esse pequeno suporte aqui a 54. Então nós estamos esperando que os preços caiam para 54 agora. Se esse nível for rompido, eles vêm buscar, eu quero crer, essa reta suporte de longo prazo, mas antes vão ter que lidar também com o suporte aqui a 48. Baixistas aí, curto, médio e longo prazo em BRFS. Rodrigo. CCRO3 do Big Mark. Quantas perguntas ainda, Rodrigo? Nós já estamos meio fora aí do prazo. Mais duas. Ok. Big Mark. Olha, tivemos um bull trap aqui, percebe? Resistência desses dois topos aqui, o mercado rompeu e desrompeu, e agora rompemos essa reta aqui. Então, acho que estamos caminhando para o suporte a 17,50, e acho que o que nós estamos vendo aqui, a partir do rompimento desta reta de longo prazo, essa reta de longo prazo, projeta Fibonacci abaixo de 4, 3,50 praticamente, tá? Então, acho que as coisas romperam essa reta, e agora, esse bull trap aqui, está nos dizendo, gritando aos nossos ouvidos, que esse processo aqui é um retângulo, que deverá dar continuidade ao movimento que o precedeu, que é um movimento de baixa. Ele deve dar continuidade à baixa, com os preços caminhando primeiro para teste do suporte aqui a 15 e depois fazendo essa amplitude para baixo, o que traria os preços para R$12. É para lá que eu acho que esse cara aqui está caminhando. Até lá ele tem que lidar com os seguintes suportes: 17,60, que é onde ele está chegando agora. Depois temos um suporte importante a 16,80 e o suporte principal aqui a 14 e, aliás, a 15. Rompido os 15, ele parte rapidinho para os 12. É para lá que eu acho que ele vai. Rodrigo. SHOW3 Selo Saba. SHOW3 show. O que é show mesmo? O botão direito aqui no terminal enfoque, a gente entra aqui em navegação integrada, vai para os relatórios da CVM, pega informações da empresa e vê que ela não tem perfil. Time for fun. Precisamos atualizar o perfil dessa empresa aí, nosso departamento deve estar indo atrás. Também dou 2 cliques na ação, abro o flash de cotações e vejo que ela teve R$301 mil de volume hoje,
é um volume bastante insignificante. Essa ação tem pouca liquidez. Se a gente vai para o intraday, a gente possivelmente vai notar isso, né? Sim, um monte de buraco aí, né? Alguns dias quase sem negócios, mas o que está acontecendo é uma bandeira de baixa. Acho que esse processo todo aqui é uma acumulação de continuação. Isso aqui é um triângulo com um retângulo, acho que está mais com um triângulo. Eu acho que dentro desse triângulo nós estamos tendo uma bandeira de baixa. Os preços devem cair para o seu próximo suporte, testar seu próximo suporte, que está aí a 4,55, e depois o suporte mais importante aqui é 4,10, 4,12. Baixa, curto, médio e longo prazo. Rodrigo. Última pergunta, se é o 3 do Investor. Se é o 3 diário, nós tivemos aqui dois toda pinta que ele vai vir buscar a reta suporte, né? Por quê? Porque ele deixou um topo duplo aqui, um pequeno topo duplo, e rompeu esse último fundo aqui, e isso certamente projeta esse próximo suporte aqui, é o 38. Se essa reta for rompida, a gente aí passa a lidar com a possibilidade de corrigir Fibonacci, e o primeiro número Fibonacci está nesse topo aqui de 2012 a R$24. Então vai ficar de olho na reta aí. Agora não dá mais para vender, eu não compro. Eu acho que se nós tivermos uma reversão aqui a 38, uma bela de uma reversão candlestick, eu acho que dá para pensar em comprar com o stop logo abaixo da reta e da reversão. E por outro lado, se a gente romper a reta, na verdade, como estamos baixistas aí no mercado como um todo, né? Eu acho que a gente podia esperar ver se acontece alguma coisa, se ele nos dá uma moleza aqui, faz uma bandeira aqui no teste da reta, e aí escapa da bandeira, a gente vende aqui com stop logo aqui em cima, e aí o objetivo seria esse fundo aqui, ó. O objetivo é esse fundo aqui, então dá um trade legal, daria eventualmente um trade legal, né? Então baixistas curto prazo, indefinido médio e longo prazo. Isso aí, minha gente, muito obrigado pela audiência e espero vê-los aqui na próxima quinta-feira. Uma boa noite para você e acompanhe os mercados, que eventualmente essa semana promete. Eu tenho falado isso tantas outras quintas técnicas, né? Mas agora a gente tem aí mais elementos, né? Dessa vez o mercado nos deu um respaldo aí muito especial, que foi o rompimento dessa reta, né? Isso, eu quero dizer uma palavra aqui, na qual eu tenho pensado, comecei a pensar muito a partir de hoje, chamada Circuit Breaker. Circuit Breaker é a situação que o mercado está em. Acho que a gente, eu não vou estranhar se isso acontecer agora, porque, como eu disse, eu acho que existe uma enormidade de ordens de stop que já foram tocadas hoje, mas hoje apenas acender o pavio amanhã, que eu acho que pode ter chance de explodir o paiol dos comprados. Então, grandes emoções aí para essa próxima semana. E quinta-feira que vem, se Deus quiser, estamos por aqui. Até lá, boa noite e obrigado.